trabalho de direito sindical. Eu já passei todas as informações para vocês. O que eu posso fazer para colaborar? Ou está tudo sob controle para as pessoas que estão aqui? O Breno, eu vi que ele está trabalhando. Breno, se você não puder responder em segurança, quando puder, você me manda uma mensagem, sem problema. Professor, você já tinha deixado agendada a data? Porque eu não vi, assim, a informação sobre a data de entrega do vídeo. A partir do dia 3, com o limite do dia 6. Ah, então, certo. 3. De 3 a 6. Ah, mas eu acabei o meu vídeo hoje. Pode mandar. Certo. À medida E que eu for recebendo, eu já vou atribuindo a nota. o meu grupo, professor, tem integrantes do noturno também, se você permitiu essa modalidade, né? Sem Então, problema. o Matheus, você conhece o Matheus, né, do noturno? Sei. Ele era coleguinha do diurno e a gente vai fazer o trabalho junto. Ele me pediu, Selma, sobre a eficácia das negociações coletivas, eu estou com dificuldade em material. Eu tinha aqui um livro e-book do Maurício Godinho, e eu peguei alguns textos e mandei para ele. Você acha que está um Perfeito. pouco desatualizado, professor? Porque eu não consegui coisa muito recente. E a reforma, ela trouxe algumas alterações. Então, Sim. como você sugeriu o texto o livro do Cláudio, né? Olha, Ele... a questão de estudo, tanto do direito coletivo quanto do direito individual, pós-reforma, ela implica em uma leitura junto com a própria CLT. Eu sugiro, então, que quando o Matheus for utilizar esse livro antigo, que ele deixe aberto o e-book, ele deixe aberto a CLT, ele deixe aberto as súmulas do TST e, eventualmente, a orientação jurisprudencial da seção de dissídios coletivos. Por quê? Com o livro, ele vai ter a informação e ele vai poder checar se essa súmula ainda está vigente, se a súmula ainda está mantida aquela redação. Então, se ele fizer o estudo com o livro, com a CLT, com a súmula e com a OJ, eu tenho certeza que ele vai conseguir tirar o conteúdo que ele precisa. Então, tranquilo, porque eu pensei, se tivesse um jeito da gente baixar a sua sugestão do autor Cláudio, né? É Cláudio Freitas, né? Cláudio Freitas. Na época que eu comprei, eu procurei por e-book. Eu não encontrei também. Não encontrei o e-book dele. Eu pesquisei aqui, mas também não consegui. Mas eu acho que os outros autores tratam da mesma forma. Sim. Não, quanto à literatura, a questão esse livro do Cláudio, eu acho ele extremamente didático. Isso. Ele é feito para quem está estudando ou para a faculdade ou estudando para alguma prova que envolva direito coletivo. É uma abordagem simples, é uma abordagem extremamente objetiva. Então, eu optei por esse livro, né, quando eu comprei, porque é um estudo, eu ia falar básico, mas não é estudo básico, porque ele tem tópicos muito avançados. Mas ele é um estudo que ele garante para o leitor uma compreensão do que está sendo dito. Então, por isso que é uma literatura que eu uso. Se nós estivéssemos em aula, eu levaria ele para a faculdade e deixaria, por exemplo, o grupo da Selma vai ficar com o livro de segunda até quinta, para ler, para fazer o resumo. Aí o grupo da Ana vai pegar na quinta e vai devolver na terça para o grupo do Breno. Então, daria para fazer esse revezamento. A questão é que, com esse isolamento, esse distanciamento, não teve jeito de fazer isso. É verdade. Mas o material da internet ele é muito rico. Pode fazer, com certeza, pelo material da internet. Não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Certinho, professor. Então, acho que nós estamos no caminho, nós estamos quase concluindo. Muito obrigada, viu? Por nada. Pessoal, vou começar não, já estou gravando. Eu vou ter que editar essa parte, senão vai ficar parecendo que o professor está doido. Então, pessoal, na semana passada, nós acabamos com a liquidação por cálculo e ficou para a gente iniciar, a partir de hoje, a liquidação por arbitramento,
Aí, na sequência, nós vamos falar da liquidação por artigo. Aquele esboço que nós estudamos na semana passada, nós vamos vê-lo hoje em um novo desenho, buscando uma compreensão melhor. E dentro daquele fluxograma, dentro daquele esqueminha que eu desenhei, nós vamos falar também da liquidação das contas previdenciárias. Lembrando que a União, ela teoricamente, ela somente integrará o processo a partir do momento que a parte não recolher a parcela previdenciária. Então, é muito importante que a gente saiba quem fará esse cálculo, como que ele será homologado, porque se a União só chega numa hipótese de descumprimento, quando ela chegar, eu já terei uma conta líquida. Então, é indispensável que eu saiba como se dá, como ocorre o cálculo dessa parcela previdenciária. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pela liquidação por arbitramento. É muito importante a gente começar debatendo sob o ponto de que é uma liquidação mais complexa. É uma liquidação em que as partes enxergam uma dificuldade muito grande que impede a realização por elas mesmas. Ou há uma previsão em sentença para que essa liquidação, quando chegado o momento, seja feita por arbitramento. Então, esse ponto dessa liquidação por arbitramento, ela demonstra que é uma matéria extremamente complexa, ou uma matéria de complexidade superior ao que habitualmente enfrenta-se na fase de liquidação. Aqui, eu coloquei que é necessário, e sempre será necessário? Não. Porém, quando for preciso, haverá a nomeação de um perito. Só que eu preciso entender que o processo, ele seria essas duas fases aqui, antes da execução. Então, nós temos a fase de conhecimento e nós temos a fase de liquidação. Nessa fase de conhecimento, eu tenho, antes da sentença, uma prova pericial, ou a possibilidade de requerê-la. A partir dessa prova pericial, o que eu vou ter? Vou ter instrução e, consequentemente, eu terei a sentença. Então, dessa prova pericial, o que vai ser oportunizado para a parte? A nomeação de um assistente técnico, a impugnação desse laudo e ainda, no momento da audiência de instrução, eu vou poder produzir provas que convalidam ou que invalidam esse laudo pericial. Então, eu tenho todas essas possibilidades para que depois a Justiça do Trabalho venha e profere aquela decisão, profere aquela sentença. Já no caso de liquidação, o que eu tenho? Eu tenho uma sentença, eu tenho uma sentença, e dessa sentença eu tenho uma obrigação em que se faça necessário a intervenção de um perito. Mas aqui não é uma prova pericial. E não é uma prova pericial por qual motivo? Porque esse perito, ele vai trabalhar nos limites objetivos e subjetivos dessa sentença, e ele também tem que trabalhar respeitando a coisa julgada. Ou seja, esse perito, ele não vai poder fazer nada fora do que? Dessa sentença que foi proferida. Professor, então, está muito distante. Nos dê um exemplo em que seja necessário a intervenção ou a liquidação por arbitramento. Pense a seguinte situação. João trabalhou por 5 anos recebendo integralmente o salário como in natura, o que nós sabemos não ser possível, a parcela integral de salário in natura. Ele teve reconhecido em sentença o direito a receber a parcela remuneratória. Então, a parcela pecuniária. Então, o magistrado, já da sentença, ele indica que deixa de fixar o valor da remuneração para que, em liquidação, seja nomeado o perito para levantar. Então, qual vai ser o trabalho desse perito?
O trabalho desse perito vai ser ler a sentença. Dessa leitura, ele vai identificar a profissão e as funções atribuídas ao reclamante, e ele será responsável por buscar no mercado o valor correspondente a essa remuneração. Ou seja, a quantificação do salário, ela vai ser definida apenas em liquidação, e não na sentença, como aconteceria se eu já tivesse o reconhecimento do salário. Portanto, essa liquidação por arbitramento, ela exige um aparato técnico para que seja dada uma resposta autônoma ou uma resposta isenta entre as partes. E quando vai ser possível? No caso desse exemplo, quando o magistrado prever em sentença que seja feita a liquidação por arbitramento. Isso pode acontecer quando as partes estão em uma distância muito grande para celebrar um acordo, elas optam, excelência, então designe alguém, um terceiro que não tenha relação com as partes, para que ele apresente esses cálculos e que esses cálculos sejam aqueles homologados. Então, não manda para a seção de liquidação judicial, manda para alguém para que seja feito esse levantamento, e a partir daí, o que nós teremos? Nós teremos um terceiro que, trazendo a solução, ela será homologada pela justiça. Ou ainda, quando for um objeto complexo. E o que é, ou onde está previsto essa questão de complexidade aqui na CLT? Está no 879, no parágrafo 6º. O 879, parágrafo 6º, ele fala: tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros critérios, de razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, esse perito, ele também receberá os seus honorários por esse serviço prestado. E esses honorários em nada têm a ver com eventual prova pericial produzida na fase de conhecimento. Ou seja, se houver a necessidade de nomear perito lá na fase de conhecimento e aqui na fase de liquidação, ambos os peritos receberão os seus honorários. O honorário de um não retira a obrigatoriedade do honorário do outro. Certo, pessoal? E um detalhe importante que foi inserido pela reforma trabalhista: a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial, a TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 91. Aqui, pessoal, eu gostaria, deixa eu só interromper aqui me fugiu o nome, compartilhamento, e compartilhar uma outra tela com vocês. Só um minutinho aqui. Na verdade, eu quero mostrar para vocês duas coisas, né? Espera aí. Deixa eu voltar aqui. A primeira, ontem na aula do noturno, eu falei assim, vou inovar na jurisprudência. Ninguém vai saber disso daqui. Eu comentei com eles, falei assim, pessoal, vocês viram esse martelinho aqui, que quando você clica nele, aparece precedentes sobre aquela disciplina? Aí todos que estavam na aula, não, professor, a gente já sabia. Eu falei, nossa, será que eu fui o último realmente a saber? Porque ontem de manhã eu estava finalizando uma petição e juro, assim, por Deus, que na quarta-feira eu estava pesquisando pelo site do Planalto e não consegui, não tinha esse martelinho. Então, eu não vi.
Aí ontem de manhã eu estava peticionando, ia buscar um julgado ou algum precedente no sentido que eu estava peticionando, e vi esse martelinho. Eu falei assim, de certo é o martelo do Thor, eu vou bater aqui, vai cair um raio e esse raio vai trazer a solução. Aí quando eu cliquei, foi praticamente o martelo do Thor. A hora que eu cliquei, saiu a questão dos precedentes, a questão de julgados idênticos. Isso daqui é fantástico. Eu já estou falando que estudar direito hoje em dia está muito mais tranquilo do que, por exemplo, na época que eu fiz, que não tinha essas possibilidades. Aí eu vou perguntar, vocês já sabiam disso? Vocês que estão Pessoal, aqui. eu sou da velha guarda, eu não cheguei a ver nem o martelinho. Onde que você está vendo o martelinho? Aqui, ó, do lado aqui, artigo 880. Sim, sim, mas é porque eu estou aqui com a minha CLT e Ah, observando que esse parágrafo 7º que você acabou de ler, né, da atualização dos créditos pela TR, aquela medida provisória MP 905, ela alterou a redação desse parágrafo. Aí eu estou sim. pensando aqui, ela foi convertida em lei ou não? Porque acho que minha CLT já está desatualizada também. Olha só, nós temos aqui duas alterações promovidas pela reforma trabalhista. A atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial será feita pela taxa referencial divulgada pelo Banco do Brasil, conforme. Aí, Isso, isso daqui tinha sido revogado pela 955, que deu a ela a seguinte redação: a atualização dos créditos decorrentes da condenação será feita pela variação IPCA-E ou por índice que venha substituí-lo. isso. É o que foi revogado pela 955. Hoje, Pelo amor de o texto vigente, ele retornou para o primeiro. É isso mesmo, a minha CLT, que eu achei que estava bombando, já desatualizou, pessoal. Nossa Senhora. É o que eu falo. O estudo do direito do trabalho, eu na faculdade esse semestre, no curso de direito, eu estou dando duas disciplinas: processo do trabalho e direito eleitoral. Processo do trabalho, nós temos alterações semanais, às vezes até com um intervalo menor, e direito eleitoral, simplesmente nós estamos discutindo como e quando será a eleição. Até o Poxa. Gilvan, ele me chamou para fazer uma live na semana que vem no Instagram, dia 1º, a gente vai discutir sobre isso. Então eu peguei duas matérias que elas são metamorfose ambulante, não param de mudar. Então, eu tenho um bom dedo para estudar. O grau de dificuldade é muito maior, porque eu não posso parar. Se eu parar de estudar, eu não tenho nem condição de dar aula. É verdade. É, Nossa, como é verdade. e então, a Selma estava igual eu. A Selma também não sabia desse martelinho. Mas eu Isso, sou da velha guarda, né? A turma nova aí sabe tudo. não, mas nessa questão do direito, eu também já me considero da velha guarda. Eu Ah, de sou da. jeito nenhum. Eu me formei antes do PJE. Quando eu formei, o agravo de instrumento era por cópia, tinha que fazer um monte de coisa, autos apartados. É, É, então, no direito, não cheguei a pegar o Código Civil de 16. Quando eu entrei na faculdade, já era o CPC de 2000, o Código Civil de 2002. Mas já sou da velha guarda, no mínimo da guarda mediana. você está muito jovem, viu, professor? Obrigado. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é uma dica, que quando vocês precisarem liquidar as ações trabalhistas de vocês, eu vi que a Camila chegou aqui, a Camila que vai ser uma futura advogada trabalhista, nós temos essa página aqui, que é a tabela única dos débitos trabalhistas. Então, aqui o que você vem? Você tem a barra para poder clicar. Clicando aqui, você será encaminhado para esse TRT da segunda região, do estado de São Paulo, e você tem o índice atualizado, você tem a planilha de Excel e você tem o gerador de índice. Eu acho que não, se eu clicar aqui, não vai aparecer o Excel, deixa eu ver.
Está demorando um pouquinho para abrir. Mas não abriu. Quando vocês... Deixa eu abrir aqui todos esses três, para vocês entenderem o que vai acontecer. Aqui, o que vocês estão vendo é uma tabela do Excel com a atualização desde 1977. Então, o que você precisa fazer? Via de regra, essa correção ela incide ao mês seguinte ao do vencimento da obrigação. Eu deixei de pagar o salário do Breno lá no mês de junho. O Breno acabou de sair. Eu vou pagar, Breno, seu salário, pode voltar. Brincadeira. Deixei de pagar, então, o salário da Ana no mês de junho de 2017. O que aconteceu? No mês de junho de 2017, eu tinha que pagar para ela R$1.000. Se eu tiver que utilizar essa tabela, eu não vou utilizar o mês de junho. Eu vou utilizar o mês de julho, que é o mês seguinte ao da obrigação. Então, o que essa tabela ela tem de valor para mim? Eu copio os índices, levo para o meu processo e faço a correção. É só essa tabela que será disponibilizada? Não. Eu tenho também a própria tabela de atualização. Então, aqui, o que o advogado faz? Ele informa os dados do processo e aqui no final, ele já te dá tudo calculado. Vamos chutar aqui. O principal, vamos colocar aqui, é R$10.000. Deixa eu habilitar a edição. Professor, é uma tabela de Excel mesmo, né? É. Ah, tá. Uhum. Vamos colocar aqui a obrigação e a data da partida. Vamos colocar... Não, foi mais... Vamos colocar aqui a data de partida aqui, é 1º de julho de 2018. Eu já tenho calculado aqui... Cadê? Era para ter ficado aqui. Não, cadê a data da citação? Olha, gente, era para ter dado certo aqui. O que eu fiz de errado? Data da partida, aqui. Exatamente. Aqui agora já está calculado os juros. Então, até o dia 1º de julho de 2020, o valor atualizado do débito trabalhista é R$ 13.600. Isso daqui, todo advogado precisa fazer? Não. Eu, por exemplo, eu tenho calculista, quando o cliente admite pagar, e quando o cliente não quer gastar com calculista, eu mesmo faço a planilha. Então, essa daqui, eu só utilizo ela para pegar esse valor de juros picado, porque é complicado você calcular o juros. Mas, de qualquer forma, para os advogados que não têm tanta familiaridade com essa questão do cálculo, eu vou colocar de novo aqui a página, anotem esse endereço, depois, se for o caso, vou até colocar ele aqui no bate-papo, anotem esse endereço aqui, que ele pode ser extremamente útil no momento de apurar o valor devido. Professor, isso daqui tem chance de mudar? Não. Já deve ter mais ou menos uns bons anos que essa tabela vem sendo utilizada por todos. Pessoal, sobre a liquidação por arbitramento, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou, por enquanto, está tudo tranquilo?
Vou considerar que esteja tudo tranquilo. Pessoal, então a liquidação por artigos, ela tem uma discussão um pouco mais apurada. Vamos ler aqui o que fala o artigo 878. Quem estiver com a CLT igual a Selma, pode acompanhar pelo 878. O 878, também com redação dada pela reforma trabalhista, ele fala: a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Aqui, nós temos a seguinte situação. Pensem comigo esse problema. Nós temos aqui o processo de conhecimento e nós temos o processo, a fase de liquidação. No processo de conhecimento, veio uma sentença em que essa sentença ela reconheceu o direito de hora extra, mas ficou para que na fase de liquidação fosse apurado a quantidade de horas extras e, ao mesmo tempo, fosse oportunizado para que a parte informasse o quanto ela teria direito de receber. Então, seria a parte vir e falar, conforme sentença, foi deferidas as horas extras no período de 2015 até 2019. O que é esse fato novo que eu vou ter que alegar? Foi deferidas as horas extras. Então, todas as horas extras que estiverem no processo, eu vou ter direito a receber. Então, esse fato novo que eu vou alegar é simplesmente a contagem das horas extras que tem provado no processo. A partir dessa contagem, eu terei condição de quantificar monetariamente o valor atribuído a isso. Ou seja, esse fato novo, ele tem que obrigatoriamente respeitar ou ser igual à sentença. Essa sentença de cá, ela tem que ser idêntica à sentença de cá. Então, nessa fase de liquidação, eu não posso, por exemplo, aumentar as obrigações já previstas em sentença. Essa parte ficou claro ou ainda não? Ficou alguma coisa que tenha ficado obscuro e vocês não tenham entendido esse fato novo que eu coloquei aqui no slide? Professor, eu só fiquei com dúvida na parte não se confunde com inovação após a fase de conhecimento. Teria como o senhor explicar novamente, por favor? Tem sim. Vamos pensar o seguinte. Na sentença, o juiz deferiu a hora extra, ele deferiu a insalubridade e ele deferiu a equiparação salarial. Quanto à insalubridade, beleza. Ele reconheceu 20% do salário mínimo. A equiparação, beleza. Ele equiparou ao salário da Selma. Só que aqui na hora extra, ficou uma dúvida sobre o número de horas extras ao longo do contrato. Então, se ele deferiu as horas extras somente do período de 2015 até 2019 e ficou o restante sem ser deferido, nessa fase de liquidação, o que eu vou ter que considerar no meu cálculo? Eu vou ter que considerar a insalubridade de todo o período, eu vou ter que considerar a equiparação salarial pelo período deferido, e com relação à hora extra, eu vou ter que pegar todos os documentos que eu tenho no processo e vou ter que... Tem alguém dando retorno? E vou ter que dar... E vou ter que colocar a quantidade de horas extras que eu fiz nesse período e que está aprovado no processo, para depois de colocar, de numerar esse número de horas extras, eu vou conseguir calcular o seu valor. Então, o que eu quero dizer? Que nessa sentença, eu não tenho a informação se eram 10, se eram 100, ou se eram 1.000 horas extras. Porque essa informação eu só vou ter quando eu fizer o levantamento dessa sentença na fase de liquidação.
Ficou menos obscuro? Ficou claro ou ainda não? Professor, não entendi. Não. Vamos Não. lá de novo, então. Só uma pergunta só. Aí, Ah, nesse caso aí, essa atualização aí, eu vou ter que fazer a atualização já com. Eu tenho, o valor que você paga tem que ser com a atualização ou vai ficar no valor antigo? Antes que o va- juiz. o valor é Essa- com atualização. Sempre, sempre, Ah, sempre com atualização. entendi. Nossa, complicado, hein? É. Mas por isso que tem aquela tabela. E é por isso que eu não recomendo aos advogados que se atrevam ao fantástico mundo da contabilidade sem antes fazer um curso que os auxilie a fazer conta. Porque senão você pode trazer um grande prejuízo ao cliente. Mas vamos lá. Vou tentar mudar o exemplo aqui. Oi. Professor, eu talvez assim, do lado de cá, como colega, eu esteja entendendo a dúvida dos meninos, porque, por exemplo, o que a sentença do processo de conhecimento definiu, lá na hora de liquidar, não vai alterar nada do direito material, vai alterar Não. a quantidade da rubrica que está sendo discutida, não é isso que você explicou em relação às horas extras? Na verdade, não é nem alterar. Na verdade, o que ela vai é informar. Mas é perfeito a compreensão que você teve. É exatamente isso. Eu tenho a sentença. E da sentença eu tenho seus limites. Quais são os limites daquele exemplo que eu dei? Os limites são as horas extras de quando? De 2015 até 2019. Eu tenho a insalubridade. Qual é o limite da insalubridade? 30%. E qual que é o período? O período deferido. E eu tenho a equiparação salarial. Qual é o limite? O funcionário e, obrigatoriamente, o seu salário. E qual que é o período? O período deferido. Então, pessoal, quando eu for liquidar a insalubridade, eu já sei o valor do salário mínimo e eu já sei o percentual que foi deferido. Então, na minha liquidação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o salário mínimo, vou ter que multiplicar por 20%, e esse resultado eu vou jogar por todo o período que eu ganhei. Então, vamos supor que eu ganhei de 2015 até 2020. Eu vou pegar o valor da insalubridade, o valor do salário mínimo de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20 e vou colocar. Beleza? Vou corrigir e vou tudo mais. Na questão da equiparação, eu pego o meu salário, eu pego o salário do outro, eu vou calcular a diferença. Eu vou colocar o valor da diferença, vou corrigir esse cálculo, atualizar ele para o presente momento, e eu já tenho o valor. Só que aqui na hora extra, eu tenho a quantidade de hora extra? Não. Então, esse fato que eu vou trazer apenas na fase de liquidação é o número de hora extra. Porque o direito a receber por ela, eu já consegui em sentença. Só que na sentença, ele não falou se eu tenho direito a 10, a 20, a 30, a 40 horas extras. Então, esse direito eu vou alegar e vou provar na fase de liquidação, respeitando os limites da sentença. Professor, me dê um exemplo de limite. Vamos supor que eu seja o reclamante e malandrão que sou, além de colocar as horas extras de 2015 até 2019, eu coloquei ainda as horas extras de 2020. Eu ultrapassei o limite da sentença, e ultrapassando o limite da sentença, aquele excesso ele tem que ser cortado. Então, eu não extrapolo, eu não inovo, eu não altero a sentença proferida. Eu simplesmente venho e trago aquelas informações que precisam ser apresentadas agora, sem alterar o conjunto que foi decidido. Agora ficou um pouco mais claro?
Sim, ficou, beleza. Não. Maravilha. Quem tinha pedido também, foi, além do Breno, foi a Ana. Ficou claro? Certeza? Mas ficou claro mesmo ou vocês estão com vergonha de pedir para o professor explicar de novo? Que não tem problema, gente. Se preciso for, eu desenho aqui, faço qualquer coisa, coloco outro professor falando. Não, professor, ficou claro mesmo, eu entendi. Não, beleza. Aqui qualquer coisa a gente faz. O que não pode é sair daqui com dúvidas. Aqui, pessoal, agora é o ponto nevrálgico que eu gostaria de discutir com vocês. O 878, ele fala que esse processo, ele pode ser, a fase de liquidação, para a parte que esteja desacompanhada de advogado, ela pode ser feita de ofício. Todo mundo lembra que eu li isso. Agora, vamos pensar o seguinte. Aqui está a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela está aqui paradinha. Eu tenho o meu problema, mas se eu não sair do meu ponto de inércia para procurar a justiça, ela vai vir atrás de mim para resolver o meu problema? Não. Ela não virá atrás de mim para resolver o meu problema. Essa liquidação por artigo não é uma situação em que eu devo ler a sentença e trazer um fato para torná-lo claro no momento da liquidação? Sim. Então não é um momento em que eu saio da minha inércia e caminho até uma solução? Pois bem, se eu aceitar que essa liquidação por artigo seja feita de ofício, seria a mesma coisa de aceitar que eu, sem advogado constituído, posso ficar tranquilo que a justiça estará advogando para mim. Então, essa liquidação de artigo tomada de ofício seria a justiça sair da sua condição de isenção, da sua inércia, e ela procurar uma solução. Então, nesse ponto, eu concordo tanto com o professor Leone Pereira, quanto com o professor Bezerra Leite, no sentido de que eu não enxergo como possível a liquidação por artigo quando a parte estiver desassistida de advogado, ou, no mínimo, quando o juiz o faça de ofício. Não pode ser admitido uma liquidação por artigo de ofício, porque não é dever do magistrado produzir provas. Não é dever do magistrado alegar um fato que já está na sentença. Então, ou a parte tenha um conhecimento jurídico suficiente e ela apresente essas informações, ou então ela que contrate um advogado. Não é compatível com os princípios republicanos admitir que o poder judiciário ele exerça, além da função de julgador, a função de produtor de provas. Isso não. A produção de provas, a produção de fatos, ela tem que ficar exclusivamente com quem? Com a parte interessada. Essa parte da inércia, vocês entenderam? Ficou tranquilo? Vou considerar também que sim. Pessoal, agora, antes da gente falar dessa natureza jurídica da sentença, na semana passada eu apresentei para vocês um fluxograma. Eu confesso que eu achei ele um pouco obscuro e eu optei por fazê-lo novamente. Eu coloquei aqui as duas hipóteses admitidas para liquidação. A primeira, eu coloquei aqui, esse artigo aqui, ele está errado. É 884. Então, é o artigo 884 da CLT. O artigo 884, parágrafo 3º, ele fala o seguinte: somente nos
embargos, a penhora, poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Então, pela regra do 844, o que eu tenho como trâmite? Pela regra do 844, eu tenho uma sentença ilíquida. Quando a parte não estiver acompanhada de advogado e não se tratando de liquidação por artigo, o magistrado ele vai, de ofício, iniciar a fase de liquidação. E se a parte estiver acompanhada de advogado? É função do interessado requerer que seja iniciada a fase de liquidação. Ele faz esse pedido colocando junto uma memória de cálculo do valor e uma memória de cálculo das parcelas previdenciárias. Com relação a essas parcelas previdenciárias, vamos pensar o seguinte: em um resultado do processo, eu tenho as parcelas de natureza salarial e eu tenho as parcelas de natureza indenizatória. Das parcelas de natureza salarial, todas elas incidem o INSS. Nas parcelas de natureza indenizatória, não incide o INSS. Professor, nos dê um exemplo de parcela de natureza salarial. O salário, o aviso prévio, o saldo salário e parcela de natureza indenizada. Fundo de garantia, multas e, se for o caso também, indenização, além das férias. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho um acordo, eu tenho uma sentença em que o valor total dela é de R$30 mil. Só que desses R$30 mil, eu tenho 15 daqui e eu tenho 15 daqui. Dessa parcela indenizatória, as obrigações serão encerradas quando eu pagar esse 15. E essa daqui, ela será encerrada quando eu pagar esses 15 e quando eu recolher o INSS. Então, esse INSS, eu terei que recolher a parte do reclamante e eu terei que recolher a parte do reclamado. Lembrando que essa parte do reclamante, eu desconto do valor devido a ele. Seria o INSS que eu deveria descontar dele no período de contratação. E essa parte do reclamado é, além do que eu tenho que pagar a ele, eu preciso pagar o INSS. Beleza. Quando eu for montar a minha planilha, eu tenho que deixar a informação total líquido devido ao reclamante, R$30 mil. Aí eu tenho que colocar INSS reclamante, X. INSS reclamado, X. Honorários sucumbenciais, honorários periciais, eu venho e coloco X. Total a custas, X. Total vai ser os 30 mil, mais INSS do reclamante, INSS do reclamado, os honorários que forem determinados, mais as custas. Então, essa minha conta, ela tem que considerar tanto a parcela devida ao reclamante, quanto a parcela de natureza da União, a parcela previdenciária. Se a sua conta não constar essa informação, ela não poderá ser homologada, porque a obrigação de constar o INSS, ela tem, é uma obrigação constar a parcela previdenciária na conta de liquidação, ainda que a União não seja parte do processo.
porque se no final o devedor não pagar essa parcela previdenciária, a União ela passará a integrar o polo da demanda e conduzirá à execução desses valores. É muita informação. Mas sobre o INSS, ficou claro? Beleza. Então, pessoal, considerando que eu apresentei os cálculos necessários, o que vai acontecer? A parte será intimada para que apresente o cômputo da parcela que ele entende devida, nos termos do artigo 879, parágrafo 1º, b, que fala o seguinte: as partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária. Feito essa intimação, o que vai ser feito? Eu homologo o cálculo. Professor, então, do cálculo apresentado, eu homologo? Exatamente. E eu vou poder discutir esse cálculo homologado? Vou. Quando? Vou poder discutir esse cálculo homologado aqui. Só que vocês estão vendo que para poder impugnar esse cálculo, eu tenho que percorrer essa e essa fase. Então, aqui eu tenho homologação. Acabou. Aquele cálculo já está homologado e, para poder impugnar, eu preciso fazer isso daqui. Eu preciso prestar uma garantia. E se eu não prestar essa garantia, eu não vou poder impugnar. E eu não vou poder impugnar por quê? Porque a Justiça do Trabalho fica reconhecido como se eu quisesse apenas protelar uma obrigação. Então, nessa hipótese dos embargos à execução, eu não tenho uma possibilidade de discutir os cálculos antes da sua homologação. Professor, o que você acha disso? Eu acho que é ser prático demais em um processo que você poderia oferecer um pouco mais de segurança. Como assim, professor? Vamos ler o que fala o 879, parágrafo 2º. O 879, ele fala: elaborada a conta e tornada líquida, o juiz abrirá às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Então, pessoal, aqui, o que eu tenho que fazer? Aqui o que eu tenho que fazer é simples. Eu tenho a sentença líquida. Se a parte estiver desacompanhada de advogado, o juiz inicia de ofício, exceto a liquidação por artigo. Do contrário, é peticionado pelo liquidante. Ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar os cálculos. A partir desses cálculos apresentados, o juiz intima a parte contrária para que ela impugne. Então, pessoal, a impugnação pelo rito do 879, ela vai ser antes da homologação. Porque essa homologação, ela só vai acontecer depois de transcorrido o prazo para impugnar. Então, vocês percebem a diferença de que nesse modelo eu impugno antes e aqui eu só vou conseguir impugnar depois? E não é só isso. Por esse rito aqui, eu vou impugnar aqui e se eu prestar a garantia, eu vou poder embargar e impugnar também na fase de execução. Professor, mas por qual motivo que eu tenho duas possibilidades de impugnação? Porque essa decisão aqui, ela não comporta recurso. Então, se eu impugnei e a minha impugnação foi dada de ombro pela Justiça do Trabalho, em tese, eu ficaria com as mãos atadas. Só que a verdade não é essa.
A verdade é o seguinte, você impugnou, a sua impugnação não foi deferida. Então, você vai ter a possibilidade de, quando puder prestar a garantia, embargar e trazer de volta a discussão, né, a discussão sobre aquela impugnação sua que foi indeferida. Lembrando que, a partir de agora, se houver uma decisão sobre esses embargos, será cabível o agravo de petição. E esse agravo de petição, se houver ofensa à Constituição Federal, vai poder ser atacado por um recurso de revista. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que essa modalidade de liquidação, de cálculo de liquidação, ela foi trazida pela reforma trabalhista. Via de regra, os magistrados têm utilizado dessa parte, desse procedimento, para poder conduzir a fase de liquidação, por possibilitar um debate maior e uma chance de ter uma homologação que seja o interesse ou a disposição de ambas as partes. Sobre essas duas possibilidades, vocês conseguiram compreender a diferença? Sim? Não? Talvez? Ficou uma parte que não ficou claro? Professor. Oi. Esse esquema que você fez para a aula hoje, ele está assim, com a letrinha miudinha, eu não estou conseguindo... eu só estou te falando assim, porque depois você vai disponibilizar lá no grupo para a gente baixar, né? Vou sim. Tudo bem, aí eu vou conseguir copiar direitinho. Mas você disse uma coisa muito certa, a quantidade de informações é grande. Eu já estou começando a pensar que, se eu for atuar na área, eu vou ficar atuando só na área de conhecimento. Quando chegar na liquidação, eu vou subestabelecer. Não tem necessidade, é muito simples, muito simples. Mas, olha, professor, é interessante porque isso que você mostrou das duas possibilidades, e uma que é trazida como inovação pela reforma, que é a possibilidade de, uma vez apresentados os cálculos, em 8 dias as partes poderem apresentar a sua impugnação, acaba aumentando o leque de defesa das partes, né? Porque no procedimento anterior, ficava submetida só na fase de execução, não é isso? Exatamente. Pelo 884, essa parte aqui, ela não existe. Eu pulo da intimação para homologação. Exatamente. Então, se eu quiser impugnar, eu tenho que primeiro garantir o débito, para que ele comprove a boa-fé, comprove o interesse processual, e somente a partir daí eu poderia embargar ou impugnar, embargar e impugnar aquele cálculo que foi homologado. Eu considero isso um ganho muito importante. Muito importante. E a garantia tem a ver com a indisponibilidade do direito, né? Como perfeitamente. Verbos trabalhistas. Eu estou falando assim para ver se eu estou com o raciocínio correto. Está corretíssimo. Eu vi uma informação, eu não sei se é da seção de dissídios individuais, alguma coisa assim mais recente, que parece que ela determinou que, se na petição inicial o requerente, o reclamante, não fizer ressalva quanto aos valores que ele pretende, quando chegar na liquidação, jamais vai poder discutir qualquer valor acima do que foi pedido, porque senão a sentença pode ser considerada ultra petita. Você chegou a ver isso, professor? O que acontece... Parece que é uma decisão recente. O que acontece é o seguinte, eles limitam ao valor pedido. Se você colocou que espera a condenação do reclamado em R$10 mil, além dos próprios R$10 mil, o que você vai receber é só juros e correção. Você não pode, por exemplo, colocar o pedido de R$10 mil e, na fase de liquidação, atribuir 30, mais a correção. Então, a questão é, se você, teoricamente, fez os cálculos, porque os pedidos devem ser com indicação de valor, significa que você calculou. Então, se você calculou, a obrigação, ela tem aquilo como limite. Ela não pode exceder na valoração na fase de liquidação.
por respeito à coisa julgada material. Isso. As petições têm que ser bem feitas, hein? Meu Deus, tem que A constar. partir, era em julho, mas foi salvo em tudo, prorrogado, praticamente. sim, foi prorrogado para janeiro. A partir de janeiro, toda petição inicial, ela será instruída pelo PJE, CALC. Então, o PJE, CALC, ele já Certo. faz essa atividade de liquidar no momento da distribuição da ação. Aí, nessa fase de liquidação, o que a gente vai ter que fazer é só atualizar. Uhum. Tá certo, pessoal. Certo, pessoal? E, para encerrarmos, nós vamos discutir a natureza jurídica dessa decisão. Aqui, pessoal, começa com um erro. Porque não é uma sentença. E não é uma sentença por qual motivo? Porque ela não comporta um recurso. A sentença que homologa, ela simplesmente constitui uma informação e essa informação, se garantida, poderá ser embargada. Então, somente haverá um recurso da decisão nos embargos. Então, essa decisão que homologa, ela nada mais é do que uma decisão interlocutória, incabível recurso de forma imediata. No entanto, muito embora ela seja uma decisão interlocutória, é cabível a ação rescisória, nos termos da súmula 399, da decisão que homologa cálculos. Professor, como assim? Deixa eu colocar aqui a súmula. Ação rescisória, cabimento, sentença de mérito, decisão homologatória de adjudicação de arrematação e de cálculos. A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes, quer explicando, de ofício, os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes, ou pelo setor de cálculo, e não contestados pela outra. Ou seja, muito embora não é uma sentença, ela permite que, dentro do prazo da ação rescisória, ela possa ser discutido quando a parte contrária não houver contestado. Ou seja, não é sentença? Não é sentença. Mas mesmo não sendo sentença, cabe uma ação rescisória? Cabe uma ação rescisória. Então, aqui, o que nós temos é uma decisão interlocutória e, acrescido a essa decisão interlocutória, eu tenho a possibilidade de de discutir aquilo que foi homologado, desde que não tenha sido contestado pela parte contrária. Em síntese, não é sentença, e não é sentença, nós podemos ver simplesmente por aqui. Aqui eu tenho homologação. Em qual momento vai ser possível a interposição de um recurso? Aqui. Em função de que eu vou recorrer dessa decisão proferida nos embargos à execução? Pessoal, o que eu havia planejado para hoje é isso. E agora eu fico aberto às perguntas que, porventura, vocês tenham para fazer. Alguma pergunta, meus diletos? Professor, não tenho pergunta, mas essa aula o senhor vai disponibilizar, né? É muito Certinho. complexa, né? É, porque assim, por mais assim que seja complexo, na verdade, nas férias eu quero rever certos conteúdos também. Não, é importante. E eu vou tentar continuar com aquela publicação de vídeos. Isso ajuda também, até para que eu possa me preparar para o próximo semestre. Pessoal, deixa eu voltar aqui, que eu sou um usuário, não era para sair. Pessoal, então,
Muito obrigado a presença de vocês. Vou interromper a gravação aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Qualquer